Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje vai ser uma conversa leve, franca e, acredito eu, de extrema importância pela nossa dificuldade de muitas das vezes conseguir dar significado às palavras de forma correta, gerando até uma ansiedade, talvez, que nos traz uma sensação de não saber exatamente o que está sentindo. Eu trago isso para vocês e também pego um pouquinho para mim das coisas que precisei ressignificar e que talvez agora ajude, de algum modo, vocês encontrarem sentido em algumas coisas. Como todos sabem, ou boa parte sabe, eu tenho um grupo, o Contato Zero, e diariamente a gente tem diálogos sobre diversas coisas e áreas da vida, sobre relacionamento, e é uma troca frenética de informações diárias. Bom, há uns dias atrás eu expliquei um pouco em um áudio e um vídeo, na verdade foi um vídeo, a diferença do depender e o precisar. E eu confesso que aquilo invadiu áreas da vida dos outros que eu não esperava. Chegou até mim, chegou a mais pessoas de uma forma diferente. E é incrível a sensação de eco. Quando a gente joga algo e o outro pode ser entendido de outro modo. O que me faz pensar que por quantas vezes na vida a gente se permitiu lidar com coisas que não precisava, simplesmente por acreditar que precisava. Durante a postagem que eu fiz falando sobre isso, uma pessoa comentou assim: eu disse para ele que não precisava dele e ele simplesmente terminou comigo. E aquilo soou não uma pergunta, mas soou como uma razão. Um lugar onde não é seguro, mas que a gente acredita ser, que é na nossa razão absoluta sobre todas as coisas. Eu gosto da ideia de pensar que a razão, ela não precisa ser algo extremista, quando a gente a tem. Outra coisa que talvez não seja necessário, mas hora ou outra sim, é externar algum tipo de precisão. Eu tenho repetido a palavra precisar com uma frequência maior nesse vídeo, nesse áudio, quer dizer, porque eu precisei separar as duas coisas para entender a diferença do permitir. Eu me permito muita coisa, mas não preciso passar por essas coisas. Me permito ouvir coisas que eu não quero, mas não preciso escutá-las. E por outra ponta, por outra porta, por outra janela, eu não preciso dizer coisas nem permitir ao outro situações. Quando eu entendi que estava amadurecendo, eu precisei passar por um processo onde eu me colocava no lugar do outro que recebia aquela informação, para que não chegasse vazio, nem mesmo avassalador. Só uma pessoa muito magoada com palavras aprendeu e aprende diariamente que as palavras precisam ser organizadas para que não crie feridas imensas e difíceis de serem esquecidas no outro. E quando eu li o comentário sobre eu falei para ele que eu não precisava dele, logo abaixo tinha um outro comentário dizendo: mas se ele ouviu que você não precisava dele e terminou com você, isso significa que ele era narcisista. Meu Deus, eu confesso que eu fiquei relutante com aquele diagnóstico de imediato, porque eu precisei entender qual era a minha relação com o precisar. E se fosse eu recebendo a informação de que uma pessoa disse não precisar de mim para nada?
o sentimento de invalidação talvez entrasse agora. Talvez uma sensação de ter sido invalidado outras vezes na vida, ou ter entrado em segundo plano em algumas situações da vida, ouvir que alguém que você ama não precisa de você, abra um buraco. Abra um buraco que a gente permite. Entende como as duas palavras caminham de perto? Entende como as duas palavras conseguem se encontrar em um contexto? O não precisar e o não permitir, elas entram em diversos contextos, seja na área profissional, seja em relações afetivas, seja em relacionamentos no geral, seja em convívio com a tua família também. E o principal de todos é a sua relação com você. Quem é você quando escuta que alguém não precisa de você para nada? Você se sente feliz? Te incomoda? Te desagrada? Quem é você quando se permite ser uma pessoa que não precisa de alguém? Quem é você quando se encontra com pessoas que você não precisa delas e que precisa externar isso? E quando? Em que momento você externa? Em que momento você se permite externar? Que não depende e não precisa. Porque também tem diferença. O depender e o precisar. O não dependo de você, ele soa de uma forma fidedigna, talvez. O não preciso de você, de forma externada, a gente leva o outro para que lugar? Ou melhor, a gente se leva para que lugar? A gente se encontra amadurecendo ou enrijecendo? A gente se encontra em autonomia ou se encontra em maneiras de afastar todo mundo da gente? A gente se encontra em direito de estar só ou obrigação de não estar com alguém? A gente precisa amadurecer isso todos os dias para que a gente, enquanto tenta recuperar o nosso emocional, enquanto a gente tenta ser incrível com nós mesmos, não sermos pessoas terríveis com outras pessoas. Há um cuidado nisso. Eu lembro que logo quando eu aprendi a pilotar, eu saí desenfreada e meu pai falou, você tem que lembrar que você tem que pilotar por você e pelos outros. E eu nunca entendi isso, né? Falei, não, como que eu tenho que pilotar por outras pessoas? E aí ele, sim, porque a tua vida também entra em risco quando você não coloca isso como um entendimento. Porque qualquer outra ação não observada também por você pode te colocar em situações. Você não pode deduzir o que o outro vai sentir, nem o próximo passo do outro, a menos que ele sinalize. Mas, uma vez que está atento, você pode interpretar melhor o que está para acontecer. Aqui o papo foi sobre direção, carro, moto e um trânsito conturbado que é o da minha cidade. Mas quando você leva isso para o contexto de vida e relações com pessoas, você entende que a amplitude disso nos invade. Fica tão próximo que a gente chega a sentir uma fisgada no peito. Chega a ser tão lógico que não dito parece burrice e dito parece normal. Tem coisas que a gente não vai dizer porque é óbvio. Tem coisas que a gente vai precisar externar porque a gente precisa, por não ser óbvio nem pra gente. Fingir até se tornar, impor até ser ou esperar o que o outro sente.
com aquilo que foi dito por nós, também é processo. Um processo extremamente importante também é sobre o quanto a gente se sente confortável em falar o que quer, em se permitir falar o que acha que precisa ser dito. Qual que é o seu lugar agora? Alguém que permite, alguém que se permite, ou alguém que precisa falar, ou alguém que precisa permitir coisas novas, ou externar coisas que você acredita que precisa? Qual que é o lugar que você se coloca quando se há a precisão de falar sobre algo que permite ou não? E qual a sensação você quer disso? Bom, é isso. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Um beijo e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. É muito importante o apoio de vocês. @LevantaEFlui no Instagram, @LevantaEFlui no TikTok e LevantaEFlui aqui também no podcast. E tem outras redes, mas não deixem de seguir, não deixem de colocar. Se vocês curtirem, claro, o episódio, dê a estrelinha de vocês. Para o meu crescimento aqui na conta é de extrema importância. Um beijo e até nosso próximo episódio.